Olá, aqui é Renata do Cozinha das Nutris e hoje nós vamos falar sobre obesidade e Covid. Estou aqui reunida com as minhas parceiras do Cozinha, a Mônica Beirute e a Patrícia Cruz. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem, Rê? Tudo bem, Rê? Tudo bem. Bom, nós estamos aqui há praticamente 4 meses em quarentena por conta do coronavírus, né? Um vírus novo que nos fez mudar muitos hábitos. E justamente por ser novo, nós conhecemos muito pouco sobre ele. Mas a gente já tem visto evidências de que portadores de doenças crônicas têm um risco maior de contrair a Covid e de desenvolver as formas mais graves da doença. Mo, conta para as nutris que estão assistindo a gente quais são essas doenças e, de uma forma resumida, mecanismos que favorecem essa infecção. Então, meninas, os indivíduos que são portadores de obesidade, eles apresentam redução de volumes pulmonares, presença de apneia obstrutiva do sono, maior risco de tromboembolia pulmonar, uma resposta imune alterada e as doenças associadas, né, as comorbidades que são comuns aos pacientes portadores de obesidade, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, aterosclerose, também aumentam o risco do COVID-SARS-2. São pacientes inflamados, né? E um ponto mais importante de ser comentado aqui, porque são muitos fatores, é que, como a gente sabe, existem raros pacientes obesos que têm uma deficiência de produção de leptina, igual aqueles camundongos OBOB que não produzem a leptina. Então, eles apresentam maior risco a infecções, principalmente infecções pulmonares. E a gente sabe que o paciente obeso, ele apresenta uma resistência a essa leptina, uma hiperleptinemia, né? Podendo aumentar esse risco a infecções pulmonares também. Perfeito. E recentemente, o Dr. Bruno Halpern, que é o endocrinologista, nosso colega, ele fez uma postagem nas redes sociais colocando que talvez a partir de agora a obesidade de fato seja reconhecida como doença universalmente. Paty, fala um pouquinho sobre essa polêmica, né? Tem países que não reconhecem a obesidade como doença, mesmo aqui no Brasil, que a gente reconhece como doença, tem profissionais, pessoas que ainda não veem, né, a obesidade como doença? Sim, Rê, tem sim. Tem alguns grupos, Europa, Austrália, que consideram a obesidade como fator de risco e não como doença, né? E a obesidade, alguns grupos, eles preferem avaliar a obesidade como percebida, né? Então, a obesidade percebida como fator de risco, a obesidade percebida como doença. E isso modifica bastante a atenção que a obesidade, a atenção que se dá para a obesidade, né? Quando ela é percebida como doença, ações públicas, né, ações governamentais, a obesidade, ela recebe um tratamento melhor. Então, a gente tem ações de cuidado e de prevenção maior, né? Quando ela é percebida como fator de risco, esses cuidados, né, governamentais ou até mesmo individual da pessoa que lida, do médico, do nutricionista, é um cuidado menor, né? Então, isso com certeza vai fazer com que o número de portadores de obesidade cresça. A obesidade, ela é considerada como doença desde 2013, pelos Estados Unidos, né? A OMS considerou a obesidade como doença também. E em 2013, o nosso Ministério da Saúde ainda considerava como fator de risco. Foi uma luta, né, até a gente chegar, né, como obesidade é doença, né? Criar um guideline de tratamento, né? Alguns grupos dizem que isso só serviu para dar aquele número do CID, né? Que obesidade se resume ao CID. Não é isso, né? Quando a gente considera a obesidade como doença, a gente trata essa obesidade, né? A gente cuida desde da obesidade em si, como todos os outros fatores de risco, como todas as outras comorbidades, né? As doenças associadas, que vêm na esteira do excesso de peso. Isso mesmo. Né? E também a gente tem que falar quando a gente fala de obesidade, doença,
vem uma outra onda, que é falar de obesidade metabolicamente saudável, né? No meu ponto de vista, essa obesidade metabolicamente saudável até pode existir, mas é por um período muito curto de tempo, né? Como a Mônica mesmo já salientou, a obesidade, ela é uma inflamação sistêmica de baixo grau. Então, essa inflamação em longo prazo, ela vai promover resistência insulínica, que vai levar ao diabetes, que vai fazer cascata pró-inflamatória, que vai gerar outras doenças, né? Então, isso é um curto, muito pequeno esse tempo, né, de metabolicamente saudável. Esse portador de obesidade, ele não vai ficar metabolicamente saudável por muito tempo, né? Muitas vezes, se esse indivíduo, né, ele é muito jovem, ele até não tem essas alterações, né? Mas isso passa, né? É muito rápido, logo ele vai ter alterações metabólicas. Perfeito, muito pertinente, né? Justamente pensando naquelas pessoas, às vezes até profissionais de saúde, que ainda não veem realmente a obesidade como doença. E acho legal também, pensando aqui, a gente falando em Covid, fazer uma colocação de que existe também na literatura dados de que as vacinas são menos efetivas em indivíduos com excesso de peso, de gordura, né? Então, inclusive para o vírus da influenza, a vacinação, a hipótese seria de que esses indivíduos com obesidade têm uma menor ativação das células T após a vacinação. Nessa quarentena, muitos pacientes, muitas pessoas começaram a trabalhar em casa. O que você tem visto de diferença nos hábitos alimentares dos seus pacientes? Então, Rê, eu tenho visto melhoras e pontos muito negativos também. Quando a gente fala em melhoras, em pontos positivos, o que a gente tem visto é que muita gente está fazendo mais refeição em família e está comendo uma comidinha mais caseira. E, em contrapartida, tem um grande número também que está pedindo mais delivery. Até tem os deliveries saudáveis, mas não é a maioria, infelizmente. Tanto que tem tido uma grande queixa, né? A gente até fala brincando quando se conversa nas redes: tô engordando, tô ganhando peso, né? Ou porque não sabem cozinhar, ou porque não conseguem se organizar para esse tempo, dentro dessa bagunça toda, ou porque beliscam mais enquanto estão trabalhando, ficam indo mais à geladeira, e às vezes nem sempre tem alimentos que são tão ricos em nutrientes, então, ao invés de ficar beliscando as frutas, ou beliscam bolo, pão, que eu não estou falando que é ruim, mas para ficar beliscando vai trazer problemas, né? Fazendo isso frequentemente. Ou até mesmo mães que agora estão em casa, têm vontade de fazer mais bolo para as crianças, umas preparações mais gostosas. Então, assim, tem os dois pontos. E eu queria só falar uma coisinha que eu não falei na minha primeiro comentário. Quem quiser saber os detalhes dos processos inflamatórios, imunológicos, para acessar no Cozinha, porque tem o nosso e-book que fala tudo muito explicadinho sobre esse assunto. Tá certo, perfeito. E é aquela coisa, né? Na quarentena, muitas pessoas realmente estão trabalhando em casa. Alguns tiveram um aumento do volume do trabalho, outros tiveram uma redução, né? E ficaram mais ociosas. Tem toda essa ansiedade de não saber até quando que a gente fica em quarentena, o estresse de não saber depois que acabar toda essa situação, né? O que vai ser, né? De trabalho, de país, enfim. Tudo isso ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, que a gente já falou em outros vídeos, né? E é aquele que busca alimentos mais palatáveis, ricos em açúcar, em gordura. E, Paty, então, pensando nisso, a obesidade é um fator de risco para desenvolver Covid. E na quarentena as pessoas estão buscando mais comfort food, o que pode impactar no ganho de peso. O que fazemos? Acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o hábito alimentar mudou, né? A nossa vida mudou e o nosso hábito alimentar também mudou. Mas eu não acho que ele só mudou para pior. Como a Mônica já disse, tem os aspectos positivos também. A gente tem cozinhado mais, a gente sabe definitivamente o que tem ido no prato, né? Desde o café da manhã até o almoço, a gente tem preparado, então a gente tem tomado cuidado com quantidade de gordura, de sal. Então,
aproveitando isso, quem já estava fazendo acompanhamento, continue, né, fazendo esse acompanhamento, tendo esse cuidado, né, fazendo essas adaptações, então, modificando os horários, porque agora as pessoas estão com os horários diferentes, às vezes até número de refeições diferentes. Então, continue com esse acompanhamento, né, adaptando, observando, né, dividindo com o seu nutricionista a demanda emocional que está passando agora, né? Quem não estava acompanhando e viu que agora é a hora, que realmente está perdendo o controle, né, que tem um comer emocional aí mais evidente, né, que toda hora está beliscando, como a Mônica referiu, procure, né, faça um teleatendimento, né, faça uma consulta presencial, se for possível, né, inicie, né, um planejamento alimentar, né? Não precisa ser dietas restritivas, a gente não está falando disso, né, mas a gente está falando no início de um controle. E esse controle pode ser do horário, né, da mastigação, do sentar à mesa, de parar o que está fazendo para comer, né? Então, a gente vai entender o que está se passando ali e vai iniciar um novo plano alimentar, vai iniciar uma nova rotina alimentar. Perfeito. E para quem estava fazendo esse acompanhamento ou até não estava, mas percebeu que teve ganho de peso, piorou os hábitos alimentares, mas nesse momento não tem condições financeiras de fazer esse segmento com endocrinologista, com nutricionista, tem alguma dica que você pode dar para a gente? Tem várias dicas, Rê. Eu vou citar algumas agora, né, para o pessoal saber. E depois também, quem quiser saber com mais detalhe, eu estou fazendo propaganda hoje do Cozinha. Vai nos vídeos que tem no Cozinha, um do dia 27/3, que fala como se alimentar no home office, e um da Paty em seguida, de como se organizar, com todos os detalhes, tá? Então, vamos lá. Eu acho que é importante essa pessoa, primeiramente, planejar o que ela vai comer durante a semana, planejar o cardápio da semana, organizar a geladeira, organizar a despensa, com alimentos que devem ser consumidos no dia a dia, que têm maior quantidade de nutrientes, né? Têm maior densidade nutricional. Essa pessoa, ela deve ter horários para fazer suas atividades, né? Desde o momento que ela acorda, ter um momento para tomar o café da manhã, sentada à mesa e não já pegar uma fruta e ir para o computador. Ter um momento para sentar e fazer a refeição do almoço, ou sozinho ou com a família, independente. E de preferência com a tela do computador desligada nesse momento, tá? Seu local de trabalho é o mesmo que o local que ela vai se alimentar, desliga o computador para prestar atenção, né? Para fazer desse momento um ritual, é muito importante. Outras coisas, separar um horário para fazer atividade física. A gente sabe que a atividade física também está relacionada com a imunidade, que foi a live de ontem, maravilhosa, com todos os detalhes. Beber água. A água não é para ser tomada, eu tenho que tomar tanto por dia lá e tomar 2 vezes. Não, é importante tomar água, fracionar esse consumo de água ao longo do dia. Toma um pouquinho várias vezes ao dia. Isso é super importante. E muitas outras dicas que vão te ajudar, se você não puder ter acompanhamento, a conseguir manter um peso saudável, ou pelo menos a não ganhar peso nesse momento. Isso, e manter o hábito alimentar, né? É isso que eu acho que é fundamental nesse período. Paty, você tem mais alguma colocação em relação a isso? Tenho, Rê. Você estava falando de comfort food, né? E a Mônica estava falando de planejamento. Então, o planejamento, ele é fundamental nesse momento, né? Então, evitar muitas guloseimas, né? Comprar em menor quantidade, né? Fazer o dia, né? Então, toda terça, toda quarta, eu vou lá e como aquela guloseima que eu gosto, aquele docinho que eu gosto mais. Eu acho que isso ajuda bastante. Fazer horário de refeição, isso é importante, né? Então, tal hora é o meu almoço, tal hora é o meu jantar, né? Ter horário para as coisas. E sono, é fundamental o sono, né? As pessoas precisam dormir. Entre os meus pacientes, os horários estão muito trocados, as pessoas estão cada vez dormindo mais tarde, né? Estão acordando mais tarde, muitas vezes nem acordam mais tarde, elas acordam no mesmo horário. E as horas de sono estão cada vez mais reduzidas. E uma coisa que eu percebo também,
né, o consumo de bebida alcoólica aumentou. Qualquer tipo de bebida, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Mantenha a frequência de antes, né? Com frequência e volume. Então, beba menos em volume, também controle a tua frequência. Não é porque você está em casa, né, não vai precisar dirigir, está em casa todos os dias, que você vai poder beber todos os dias. Isso é importante, né? Porque todo mundo, quando bebe, termina comendo algum prato mais elaborado. Então, é preciso cuidar. É verdade. E para os meus pacientes eu acabo até assim sugerindo, você vai fazer a lista de compras, coloca lá, sei lá, se é o doce que você gosta, o vinho, mas coloca na quantidade que vai ser adequada para aquele período que você vai consumir, né? Isso é bem importante. Bom, meninas, o papo está ótimo, mas estamos chegando no final do vídeo. Eu acho que a gente conseguiu resumir muito bem como que a obesidade é um fator de risco para a COVID, como a quarentena tem mudado os hábitos alimentares das pessoas e como que a gente pode reverter essa situação, né? Para que as pessoas que já estavam vindo num tratamento para perda de peso ou começaram a ganhar peso nesse período consigam se manter saudáveis, né? Por esse tempo. Muito bom, muito obrigada pelas colocações, pelas dicas, foi ótimo. E para você que se interessa pelo tema, né, obesidade e COVID, então, como a Mônica falou, baixe o nosso e-book. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê seu like, comente aqui se você tiver alguma dúvida e nos vemos no próximo vídeo.